Oi, meu nome é Joyce, primeiro ano logística e estou falando um pouquinho sobre a Era Clássica. Em Portugal, a Era Clássica compreende os séculos XVI, XVII e XVIII, apresentando como característica predominante os valores clássicos. E são divididas em três períodos: quinhentismo ou classicismo, de 1527 a 1580, seiscentismo ou barroco, de 1580 a 1756, e setentismo ou arcadismo, de 1756 a 1825. Bom, e o classicismo também marcou a morte do maior poeta português, que foi Camões, Luís Camões. Bom, o classicismo, como a escola literária, surgiu durante o Renascimento, na Itália, estendendo-se depois aos demais países da Europa. O século XVI é considerado um período áureo da arte e particularmente da literatura portuguesa. Ao lado da maravilhosa arquitetura manuelina do reinado de Dom Manuel, temos a reprodução de Luís Camões, expressão máxima do Renascimento. E também nessa época que a língua portuguesa assume contornos definidos, indicando-se o período do português moderno. Entretanto, é no final desse mesmo século XVI que Portugal conhece uma grande derrocada econômica e política. Em 1580, ocorre a unificação da Península Ibérica, sob domínio espanhol, fato que marca o fim do classicismo quinhentista e o início do Barroco, sob a influência espanhola. E o período Barroco? Bom, o termo Barroco denomina geneticamente as várias manifestações artísticas que marcaram o século XVII e o início do século XVIII. Já o termo seiscentismo engloba as produções dos anos de 1600. Em Portugal, o Barroco teve início em 1580, com a unificação da Península Ibérica, o que resultou na forte influência espanhola em todas as atividades. Daí o nome Escola Espanhola, também dado ao Barroco lusitano, que se estenderá até 1756, no ano da fundação da Arcádia Lusitana. Sustentado pela ideologia iluminista, o movimento Arcade ganhará força, sepultando os valores defendidos pelo Barroco. No Brasil, o Barroco literário tem seu marco inicial em 1601, com a publicação do poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, que é um poema épico que denota a influência da poesia camoniana na literatura produzida no Brasil durante os séculos XVII e XVIII, estendendo-se até as primeiras décadas do século XVIII, quando se observa a ascensão do movimento Arcade. E o arcadismo? Bom, o arcadismo, setencentismo ou neoclassicismo é o período que caracteriza principalmente a segunda metade do século XVIII. Vive-se agora o século das luzes, o iluminismo burguês, que prepara o caminho para a Revolução Francesa. O iluminismo se caracterizou pela negação de qualquer reminiscência da cultura medieval. Por oposição à Idade Média, passou a ser chamada de Idade das Trevas, pela afirmação das ciências e pelo primado da razão. A primeira metade do século XVIII marcou a decadência do pensamento barroco, para a qual colaboravam vários fatores. A burguesia ascendente, voltada para questões mundanas, passou a deixar em segundo plano a religiosidade, que permeava o pensamento barroco. Além disso, o exagero da expressão barroca havia cansado o público e a chamada arte cortesã, que se desenvolvera desde a Renascença, começava a apresentar sinais de declínio, perdendo terreno para a arte burguesa, marcada pelo subjetivismo. Surgiram então as primeiras arcádias, que procuravam a pureza e a simplicidade das formas clássicas. Em Portugal, o arcadismo estende-se de 1756, ano da fundação da Arcádia Lusitana, até 1825, data da publicação do poema Camões,
de Almeida Garrett, considerado o marco inicial do romantismo português. Já no Brasil, o início do arcadismo está associado a dois acontecimentos literários importantes: a fundação da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica, e a publicação do livro de poemas obras de Cláudio Manuel das Costa, ambas em 1768.